Here's Johnny! Olá, bem-vindos ao Cinemarden, e hoje eu vou falar um pouco sobre a carreira de um dos mais importantes e influentes cineastas de toda a história do cinema, Stanley Kubrick. E antes de começar a falar um pouco da carreira do Kubrick, convém já fazer uma correção, uma confusão que muita gente faz. O Kubrick não é inglês, o Kubrick é americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, se criou em Nova York e foi lá que ele primeiro teve contato com arte através da fotografia. Desde muito jovem, ele demonstrou uma grande habilidade como fotógrafo, e isso fez com que ele, ainda muito jovem, se tornasse fotógrafo da celebrada revista Life, onde ele fez uma série de fotos que foram bem premiadas. E aí ele resolveu também experimentar com o cinema. Fez alguns curtas e em 1953, com a ajuda do pai dele, que penhorou uma casa, ele produziu o seu primeiro longa-metragem, Medo e Desejo. O problema é que ele próprio não gostou muito do resultado, apesar de quem viu na época ter achado o filme interessante, fora do convencional, ele próprio não gostou e tirou de circulação. 2 anos depois, ele faz um outro longa-metragem chamado A Morte Passou por Perto, que também não o agradou por inteiro, mas ele gostou muito mais do resultado do que havia gostado do Medo e Desejo. Mas não foi um filme que chamou muita atenção. Os holofotes começaram a acender para o Kubrick a partir do seu terceiro trabalho, O Grande Golpe. Quando O Grande Golpe foi lançado, os estúdios, as pessoas que produziam cinema, os interessados em cinema, começaram a perceber que ali estava nascendo um talentoso cineasta. E este filme, O Grande Golpe, também é o filme que, de uma certa forma, começa a consolidar aquele estilo Kubrick que a gente veio a perceber e foi marcante em toda a sua filmografia. Um rigor absurdo com a movimentação de câmera, com a posição da câmera, a forma como a ação se conduz, a questão temática de seus filmes, tudo isso começa a ficar claro, esses temas recorrentes na carreira do Kubrick. O principal deles é a completa descrença na humanidade. O Kubrick deixa isso bem claro em todos os seus filmes praticamente, e principalmente a partir desse O Grande Golpe. Ele simplesmente não acredita na humanidade, e as histórias que ele conta a partir daí vão deixando isso cada vez mais claro. Então, essa boa recepção que O Grande Golpe teve fez com que ele desenvolvesse um novo projeto. Mas foi um projeto que de cara muitos estúdios torceram o nariz, não quiseram produzir Glória Feita de Sangue. O ator que se envolveu com esse projeto, Kirk Douglas, que na época era um astro em ascensão, se encantou com o roteiro, com o estilo do Kubrick. Ele tinha visto O Grande Golpe e gostado bastante, e ele resolveu se associar ao Kubrick para que esse filme fosse realizado. E por conta disso, do envolvimento do Kirk Douglas com essa produção, o filme terminou recebendo suporte financeiro e efetivamente foi feito. Glória Feita de Sangue é, ainda hoje, passados quase 60 anos da sua realização, um dos mais contundentes, um dos mais belos filmes antibelicistas da história do cinema. É um filme que mostra claramente a grande estupidez que é uma guerra. E esse filme, claro, colocou definitivamente o jovem cineasta Stanley Kubrick no mapa. Não só ele vinha de um filme muito bem recebido, como tinha sido O Grande Golpe, mas com Glória Feita de Sangue ele atinge um novo patamar.
E claro, por conta disso começa a ser muito procurado, muito disputado. Nesse período, ele termina se envolvendo com Marlon Brando, que estava produzindo um faroeste, A Face Oculta. Ele iria dirigir esse faroeste tendo Marlon Brando à frente do elenco. Mas por conta de muitas discussões com o astro, ele terminou se desligando do projeto e o Marlon Brando, o próprio ator do filme e produtor, assumiu também a direção. Foi o único filme que o Marlon Brando dirigiu, A Face Oculta. E aí ele é convidado pelo Kirk Douglas, que tinha uma boa lembrança do trabalho em Glória Feita de Sangue, para assumir a direção de Spartacus. O próprio Kirk Douglas era o grande astro do filme e estava produzindo este filme que tinha Anthony Mann à frente da direção. Só que, por desavenças entre Kirk Douglas e o Anthony Mann foi demitido da produção e, no caso, Kirk Douglas apelou para o seu amigo Stanley Kubrick assumir a direção. Stanley Kubrick assumiu a direção de Spartacus no finalzinho da década de 1950 e também sofreu bastante pressão por conta do astro principal e produtor. A situação ficou tão tensa, coisa que ele não estava acostumado, ele não teve o controle que ele sempre gostou de ter à frente de suas produções, mas por força de contrato teve que cumprir tudo. Depois que o filme foi lançado, apesar de ter sido muito bem recebido pela crítica, ter sido um grande sucesso de público, nada disso mudou aquela sensação ruim que o Kubrick teve durante a produção do filme. E ele, a partir daí, tomou uma posição bem radical. Se autoexilou na Inglaterra, e é por conta até disso que muita gente até hoje faz essa confusão, achando que ele era inglês e não americano, né? Boa parte da produção dele foi feita a partir de 1961 na Inglaterra. E ele também tomou uma outra decisão. Nenhum outro astro, ninguém a partir dali iria mexer nos seus filmes. Ele, Kubrick, teria controle absoluto sobre a obra ou ele não a faria. Simples assim. Não deu outra. A partir daí, com a ajuda do seu cunhado, Ian Hallan, que a partir daí passou a ser o seu produtor, ele havia até conhecido a sua esposa, Cristina, nas filmagens de Glória Feita de Sangue. É a única mulher que aparece no filme, numa cena muito bonita que a gente vê no finalzinho do filme. Você vê um grupo de soldados num bar, um bar que é gerenciado por um alemão, e aí uma mulher é chamada para fazer um número musical. Ela trabalha também como garçonete nesse bar e apresenta alguns números musicais. E é uma das últimas cenas desse filme, ela cantando para os soldados. O diretor conheceu essa jovem atriz no set, se apaixonaram, se casaram e viveram juntos até a morte do diretor em 1999. E o irmão da Cristina, o Ian Hallan, passa, a partir de Lolita, a ser o produtor dos seus filmes. Então, o primeiro filme em inglês que ele dirige é justamente Lolita, baseado no livro do Vladimir Nabokov, que o próprio livro já tinha gerado muita polêmica por conta da paixão de um homem de meia idade por uma ninfeta de seus 13, 14 anos. E claro, quando o filme foi anunciado, a expectativa era de muita polêmica também. Kubrick lança o filme e, como era esperado, o filme vem com muita polêmica. Já na sequência ele dirige um outro. É bom lembrar que nesse período o Kubrick tinha uma produção muito mais rápida. Ele fazia em média um filme a cada 2 anos, coisa que com o passar do tempo, esse tempo foi ficando cada vez mais espaçado. Depois do sucesso de Lolita, ele emenda uma comédia de humor negro, O Doutor Fantástico, que brincava justamente com a neurose da Guerra Fria e a possibilidade de uma hecatombe nuclear justamente por conta desse conflito entre soviéticos e americanos. Mais uma vez, um grande sucesso de público e de crítica, e isso faz com que ele
consiga o necessário para a sua produção mais ambiciosa até aquele momento, que é a adaptação do livro do Arthur C. Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele obtém consultoria da NASA, ele faz o que a gente pode chamar de o primeiro filme sério de ficção científica. Até aquele momento, a ficção científica era tratada como um subgênero menor, que lidava basicamente com histórias de invasões extraterrestres ou coisas do gênero. Apesar do sucesso da série Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço, que estavam sendo exibidas na época, a associação que a maioria das pessoas fazia com a ficção científica eram de historinhas meio bobas, com ação e efeitos especiais voltadas mais ao público adolescente. Stanley Kubrick quebra completamente esses paradigmas com 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mais uma vez se revela um grande sucesso, tanto de público como de crítica, apesar de muita gente na época não ter entendido direito o filme, mas ficou deslumbrada com o requinte visual da história, com os avanços tecnológicos que ele introduziu neste filme. Na sequência de 2001, ele faz um dos seus filmes mais contundentes, um dos seus filmes de carga política mais forte e mais violentos também. Ele faz Laranja Mecânica, no comecinho da década de 1970, baseado na obra do Anthony Burgess, um filme que foi proibido em vários países do mundo por conta de seu conteúdo político, mas curiosamente no Brasil ele não foi proibido por conta disso. Na época a gente estava sob a ditadura militar, mas o conteúdo político do filme ou passou batido ou não representou nenhum problema para o governo da época. O que chamou a atenção e que foi o motivo de o filme ter ficado 7 anos proibidos no Brasil, algumas cenas de nudez frontal, tanto masculina como feminina. Isso incomodou os militares. E 7 anos depois do lançamento mundial do filme, ele foi finalmente liberado no Brasil com as famigeradas bolinhas pretas cobrindo a genitália dos atores. Então, ao invés de criar alguma coisa assim diferente, terminou por provocar um efeito cômico involuntário, porque numa cena em que aparecia uma gangue perseguindo uma mulher nua, a bolinha ficava cobrindo a genitália da mulher e andando de um lado para o outro, o que provocava, claro, risos na plateia. Depois do sucesso de Laranja Mecânica, ele vai para uma produção mais ousada ainda, mais ousada no aspecto técnico. Ele resolve adaptar o livro Barry Lyndon. E é uma história que se passa no século XVIII, e ele decidiu fazer o filme com luz natural. Pesquisando como se vivia naquela época, a luz natural só existia, obviamente, nas externas. Dentro das casas, das mansões, dos castelos, tudo era iluminado com velas. E ele queria filmar este filme com a luz ambiente da época. Então ele precisaria de uma câmera que tivesse uma lente sensível o suficiente para capturar a imagem iluminada com luz de vela. E isso ele terminou por desenvolver um conjunto de lentes com suporte da NASA também, e essa lente foi usada na filmagem de Barry Lyndon, e o resultado dessas imagens é simplesmente arrebatador. O filme visualmente é deslumbrante e é até hoje um grande marco na história da fotografia de cinema. O filme não teve o retorno de bilheteria que se esperava. Nos Estados Unidos ele foi muito mal, teve uma renda relativamente boa na Europa, mas não foi um grande sucesso. O Kubrick viria a experimentar de novo um grande sucesso de público em 1980, quando ele lança O Iluminado, inspirado no livro do Stephen King. Brigou bastante com Stephen King, que detestou a forma como ele adaptou aquele livro. Segundo o King, o Stanley Kubrick não entendeu nada do filme, fez algo completamente diferente. E o Kubrick também não ficou, não por menos, devolveu dizendo que normalmente livros ruins geram filmes ou terminam se tornando filmes muito bons.
De qualquer maneira, o Iluminado é uma grande referência no cinema de terror e é até hoje um dos grandes sucessos de público da carreira do Kubrick. Nesse período, como eu já falei antes, inicialmente ele tinha um espaço menor de tempo entre um filme e outro. A partir do Barry Lyndon, esse espaço fica em torno de 7 anos entre um filme e outro. Barry Lyndon é de 73 a 74, o Iluminado vem a ser feito em 1980 e depois disso ele faz Nascido para Matar em 1987. Nesse meio tempo, ele se envolve com outros projetos que nunca chegaram a ser feitos. Um deles é o Inteligência Artificial, que ele chegou até a desenvolver um garoto robô para o filme, chegou a fazer até um protótipo, mas o filme terminou não se realizando naquela época. Ele depois encaminhou o roteiro para o Spielberg, com quem ele se dava muito bem, e ele propôs na época que o próprio Spielberg dirigisse o filme, que ele seria o produtor. Isso não aconteceu durante o período que ele estava vivo, mas 2 anos após a morte do Kubrick, que morreu em março de 1999, o Steven Spielberg finalmente realizou o filme Inteligência Artificial, que foi lançado em 2001 até para homenagear outro grande sucesso da carreira do Kubrick. Depois de Nascido para Matar, ele tentou adaptar também a história de Napoleão. Deixou até tudo pronto, ele chegou a anotar tudo. Existe um livro que foi lançado pela editora Taschen, com pouco mais de 1000 páginas, contendo todas as anotações, todas as pesquisas que o Kubrick fez para realizar esse filme. Se algum dia, o próprio Spielberg já demonstrou interesse em um dia transformar isso numa minissérie. Se algum dia isso efetivamente acontecer, está tudo nesse livro. É só pegar o livro e seguir à risca as anotações do Kubrick, que o filme já está com meio caminho andado. Depois de Nascido para Matar, ele veio a realizar somente mais um filme, De Olhos Bem Fechados, que foi lançado. A produção foi bem tumultuada. A produção começou em 1996, mas o filme só foi lançado em 1999, alguns meses depois da morte do Kubrick. Ele já estava com a edição praticamente concluída e o filme foi lançado em setembro de 1999, 6 meses depois da morte dele. A produção foi tumultuada porque ele teve problemas com alguns dos atores. O filme teve muitas refilmagens. Uma coisa curiosa no trabalho do Kubrick é que a partir de Lolita, todos os trabalhos dele foram feitos em Londres. E De Olhos Bem Fechados, que é uma história que se passa em Nova York, na realidade aquela Nova York que você vê é Londres. Teve na época um envolvimento muito intenso do casal principal de atores, o Tom Cruise e a Nicole Kidman, que ficaram 2 anos à disposição do Kubrick por conta dessa filmagem. Tom Cruise queria trabalhar com o mestre Kubrick e se submeteu a isso. Ele, que era um astro já estabelecido, parar toda a sua carreira e todos os outros projetos dele por 2 anos para se dedicar a um único filme, é uma atitude extremamente audaciosa, corajosa para qualquer ator, ainda mais um astro como ele naquela época. E um dos atores do filme era o Harvey Keitel, que terminou desagradando bastante ao Kubrick, e ele simplesmente mandou tirar todas as cenas com o Harvey Keitel e refez todas elas com um amigo, Sidney Pollack, que também era diretor de cinema, fazendo o papel que era do Harvey Keitel. No final, o filme ficou pronto, foi lançado, como eu disse, em setembro de 99, e é o último trabalho dele como diretor. Felizmente, aqui no Brasil, é possível ter acesso a toda a filmografia do Stanley Kubrick, os 13 longa-metragens que ele dirigiu, e todos em Blu-ray, o que realça ainda mais a qualidade de seu trabalho. Stanley Kubrick, como eu já disse, é um dos mais importantes, um dos mais influentes diretores de toda a história do cinema, com um rigor, uma peculiaridade em seus temas, de descrédito completo com a raça humana, mas é algo muito bem feito sempre e algo que sempre que você revisita, você encontra alguma coisa nova. É um diretor para se ver e rever sempre. Até o próximo Cinemarden.